Bom dia, homens da palavra, dia 21 de maio. Provérbios capítulo 21, no versículo 13, nós vamos ver um ensino muito duro, muito forte, muito firme da parte do Senhor, para que nós, homens, amadureçamos, não sejamos tolos, não sejamos meninos, cresçamos em santidade e venhamos a nos parecer com Ele, com o próprio Senhor. Ele nos diz: sede santos, assim como eu sou santo. E a santidade de Deus diz respeito ao seu amor. Aquilo que ele é totalmente diferente de nós, aquilo que nós somos totalmente diferente deles é isso. Deus é amor, João fala. O amor, ele nunca busca o próprio interesse. Essa é a grande diferença entre nós e o Senhor. Nós sempre buscamos o nosso próprio interesse, porque nós temos falta de tudo, enquanto Deus é a fonte de tudo e não tem necessidade de nada. Infelizmente, nós homens, em todos os nossos relacionamentos, nós estamos buscando algo. Em tudo que nós fazemos, em tudo que nós intentamos, no fundo, nós sempre estamos buscando receber, ganhar, conseguir, conquistar alguma coisa. Essa é a grande diferença entre nós e Deus. E quando nós nos convertemos, quando nós recebemos do Espírito de Deus, nós recebemos desse Espírito de amor. E a grande marca, não é uma grande marca, é a grande marca daqueles que nasceram de novo, dos homens de Deus, é o amor. Nisso saberão aqueles que são meus, disse Jesus, se amarem uns aos outros. Essa é a grande marca, porque Deus é amor. E se nós temos Deus dentro de nós, se Deus habita em nós, nós vamos amar. Nós vamos amar o próximo como a nós mesmos. O que significa isso? Que nós vamos começar a buscar a felicidade do próximo, porque nós somos obcecados por nós mesmos. Como eu disse antes, tudo que nós fazemos, nós estamos buscando algo para nós. E o que é esse algo? Sermos felizes em tudo, sermos mais felizes. Então, aquele que se converte, aquele que recebe o Espírito de Deus, homens de Deus, homens santos, são aqueles que vivem vidas dedicadas ao próximo, para tornar a vida do próximo mais feliz ou menos infeliz, mais cheia de graça, ou seja, você passa a ser um doador também, assim como Deus é um doador. Você passa a ser um provedor, assim como Deus é um provedor. Você passa a ser um criador, você traz à existência dádivas que não existiam na vida dos outros, assim como Deus é um criador. Você passa a ser um servo, assim como Deus se fez servo em Cristo e veio, enfim, nos dar tudo aquilo que nós precisávamos. Nós vamos ser mordomos e darmos ao nosso próximo tudo aquilo que ele precisa. Jesus disse que ninguém tem amor maior do que dar a vida pelos seus amigos, né? Então, quando nós falamos da santidade de Deus, geralmente os pastores associam isso à área sexual, a vícios, etc. Sempre isso, né? Mas a verdadeira santidade é amor. Amor a Deus, a sua glória e amor ao próximo. O pecado, ele é não amar, não ter prazer, não ver beleza, ter uma incapacidade estética, né, de ver beleza no Criador, ver bondade no Criador, e incapacidade de ver beleza no nosso semelhante, ver nele a imagem de Deus, enfim, não ter vontade de se relacionar, de se dedicar, de torná-lo mais feliz. O resultado dessa falta de prazer em Deus, do pecado, são os pecados, né? Então nós vamos pecar em excesso de bebida, ou os homens pecam com pornografia, o que seja, é por conta do seu pecado fundamental, a raiz de pecado, que é a falta de prazer e alegria em Deus. Logo, o homem vai estar infeliz e vai buscar o quê? Prazer, alegria em outras coisas. Mas, fundamentalmente, o pecado é não amar a Deus e não amar ao próximo, e todo o resumo da lei se resume a isso: amar a Deus e amar ao próximo. E aqui no versículo 13, diz o seguinte: quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Olha só, olha o que Deus está falando para a gente. Quem tapa o ouvido para o clamor do pobre, clamará e não será ouvido. Por que isso?
Vocês lembram da parábola aquela que Jesus nos contou, que um homem devia um valor absurdo e foi perdoado? E depois ele encontra alguém que deve a ele um valor ínfimo e ele então manda espancar esse homem, maltratar esse homem. Que tipo de homem é esse que recebe tanta graça, tanta misericórdia e trata o seu semelhante com tanta dureza? Quem nós éramos antes da graça? Antes do favor de Deus nos alcançar? Quantas vezes nós clamamos? Quantas vezes o Senhor nos arrancou do fundo do inferno, do fundo do poço, única e exclusivamente por bondade, por misericórdia, sem nos perguntar se nós nos comprometeríamos a continuar o seguindo, se nós deixaríamos o nosso pecado, se nós abandonaríamos a nossa antiga vida. Mas 1000 vezes nós caímos e 1000 vezes o Senhor nos levantou, estendeu a mão a nós. 1000 vezes nós clamamos e 1000 vezes Ele nos respondeu. Então, como nós vamos reagir com relação ao pobre que está clamando ao nosso lado, pedindo ajuda, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos tapar os nossos ouvidos? Nós vamos simplesmente ignorar? Nós vamos viver o anti-amor? Ou nós vamos nos dedicar a essa pessoa assim como Cristo nos amou? Jesus nos ensina isso. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Então, nós vemos que o homem santo, o homem sábio, o homem de Deus é alguém extremamente preocupado com a vulnerabilidade humana, extremamente preocupado com aqueles seres humanos que foram tocados pelo pecado, pelo mundo, de tal maneira que ficaram excluídos, ficaram à margem da sociedade, estão vivendo de forma indigna, sofrendo toda a consequência de um mundo caído, de homens que só pensam em si mesmos. E aqui eu não quero entrar no mérito da questão se aquelas pessoas estão nesse estado, se essas pessoas fizeram por onde, isso não importa. Nós todos fizemos por onde também, entrarmos num estado de profunda miséria, e o Senhor nos buscou, o Senhor estendeu a sua mão para nós, o Senhor ouviu o nosso clamor. E o que ele diz aqui é que se nós fecharmos os nossos ouvidos para o clamor do pobre, ele também vai fechar o seu ouvido quando nós clamarmos, ok? Isso é muito forte, isso é muito duro, isso é uma repressão de um Deus que se nega a permitir que homens que se chamam filhos de Deus aceitem em suas vidas essa dureza de coração. Nosso Pai não deseja isso, nosso Pai não aceita isso, Ele não quer isso, e por isso Ele está sendo muito duro, dizendo que não vai ouvir a nossa oração, ok? É uma grande preocupação do Senhor, sempre foi uma grande preocupação o estrangeiro, a viúva, o órfão e o pobre. Sempre foi uma grande preocupação aqueles que estão em estado de miséria profunda. Quando Judas levanta-se para trair Jesus, o texto nos diz, e pensaram que Judas iria dar dinheiro aos pobres. Quando Jesus fala, vai Judas e faz o que tem de fazer, o texto nos diz, e pensaram que Judas iria dar dinheiro aos pobres. Agora vocês imaginam o quanto dar dinheiro aos pobres estava na agenda de Jesus, a tal ponto que quando o tesoureiro se levanta e Jesus fala, vai e faz o que tem que fazer, eles pensam o quê? Eles pensam que Judas foi levar dinheiro aos pobres, porque era algo tão comum, tão natural, tão rotineiro no ministério de Jesus, que foi esse o pensamento que invadiu a mente deles. Quando Paulo sobe a Jerusalém para falar com os apóstolos sobre alguma recomendação que eles teriam sobre o seu ministério, Paulo nos diz o seguinte: pediram apenas que eu não me esquecesse dos pobres. Olha só. Os apóstolos viveram 3 anos e meio com Jesus, ok? Paulo não viveu. E Paulo vai ter com os apóstolos perguntar, tem algo que Jesus ensinou? Tem alguma coisa que seja extremamente importante que vocês queiram me dizer? Que não se esqueça dos pobres. Olha só. Tiago fala que a verdadeira religião é cuidar dos pobres nas suas aflições, ok? Então, nós vamos para Mateus 25, o próprio Senhor Jesus falando.
né? Que todo aquele... Vou aqui abrir o texto para ficar melhor ainda. Mateus 25, ok? Diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, verso 31, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. O Senhor vai separar os homens como quem separa ovelhas de cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. E eu era forasteiro, em outras versões fala estrangeiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou quando vimos o Senhor com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. E eles lhes perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que os deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É um pecado de omissão. Não é algo que nós estamos fazendo contra o próximo. É algo que nós estamos deixando de fazer para o próximo. O mandamento de não matarás, o lado positivo dele é justamente fazer todo o necessário para manter e promover a vida. O lado negativo é não matar, não assassinar. Se eu tenho um cão, um cachorro, eu posso pecar ativamente matando ele, dando veneno a ele, e eu posso matar ele por omissão, não dando de comer a ele. Da mesma maneira, os homens podem ser assassinados. Nós quebramos o segundo mandamento quando nós tapamos o nosso ouvido para o clamor do pobre, ou seja, não fazemos aquilo que nós sabemos que devemos fazer. Quando Jesus vai ensinar sobre quem realmente conhece a Deus, ele inventa uma história, ele deliberadamente inventa uma história para mostrar quem ama a Deus, e ele conta a parábola do bom samaritano, e ele mostra que quem realmente conhece a Deus, quem realmente conhece Deus, é aquele que vê o sofredor caído pela estrada e ele o salva, e ele faz todo o necessário, ele utiliza de todo o seu recurso financeiro para tirar aquela pessoa do seu estado de miséria. Ele diz: esse é o que conhece a Deus. Nós, homens de Deus, precisamos atentar para isso. Nossas igrejas precisam ter essa marca, esse olhar para os de fora, para o oprimido, para o pobre. Nós, como homens de Deus, precisamos trabalhar isso no coração dos nossos amigos, da nossa família. Quando eu falo com você, quando eu gravo o vídeo, eu sinto um aperto no coração, porque eu sei o quanto o Senhor ama, o quanto é precioso cada um desses que sofrem, que não tem um teto sobre a cabeça, que passam frio, que passam fome. Eu tenho certeza que o Senhor passa junto com eles de tudo isso. O
Senhor também nessa terra foi um rejeitado, um marginalizado, um de quem viravam o rosto. E nós temos um Deus que se compadece do pobre, nós temos um Deus que ama o pobre, nós temos um Deus que deseja que por meio de nós eles vejam esse amor, eles recebam desse amor. Os excluídos, os marginalizados só vão ver, só vão conhecer o amor de Deus por meio de homens que levam esse amor. E esse é o chamado de Deus para a tua vida e para a minha vida. Então essa é a minha oração, para que o seu coração aumente, se dilate para a causa do necessitado. Em nome de Jesus, que você seja mais parecido com o nosso Jesus. Um forte abraço e até amanhã.